Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversa de Travesseiro com o Will. Estamos iniciando hoje nosso 52º episódio com o tema No Silêncio do Meu Quarto. E eu quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje. E se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse ao término desse episódio, né? E no caso de curtir, já pode deixar seu like aí. E quando a gente para pensar no silêncio do quarto, eu acho que as pessoas já imaginam colocar esse silêncio e esse quarto num lugar de solidão, de vazio, né? E não é esse o nosso objetivo. Eu acho que quando eu falo, né, e quando eu pensei em abordar no silêncio do meu quarto, eu pensei exatamente o inverso, apesar que em alguns momentos da nossa trajetória ele vai se encontrar exatamente nesse lugar, né? E como eu sempre falo, a vida ela não é uma constância, né? Então a gente vai estar cheio de altos e baixos e alguns lugares que a gente visita pode estar numa fase muito boa da nossa vida e outra vez, quando a gente visitar determinados lugares, a gente pode estar em uma outra fase onde aquele lugar ou aquele espaço vai ter um significado diferente. Mas eu quero pensar no silêncio do quarto como um lugar de refúgio, de acolhimento, sabe? Um lugar de segurança, de conforto, um lugar onde eu sei que eu posso estar sem filtros, um lugar onde eu posso ser eu mesmo, né? E eu acho que em alguns espaços da nossa casa, às vezes a gente se sente um pouco, dependendo de com quem a gente está, obviamente, ou se a gente não mora sozinho, a gente pode sentir que a gente precisa filtrar algumas coisas, moldar algumas atitudes, algumas coisas. E quando a gente está isolado naquele espaço que é nosso, que é um lugar de pertencimento, eu pertenço a esse espaço pertence a mim, a gente consegue estar simplesmente à vontade, tranquilo, em paz, sem tanto barulho externo, sem tantas coisas externas, sem ter tanta interferência, né? Obviamente, se você tem o seu quarto só para você, porque se você não tem o seu quarto só para você, fica mais difícil colocar nesse lugar. Por exemplo, se você é uma pessoa casada, então provavelmente você compartilha esse espaço com alguém. Se você é uma pessoa que mora com outras pessoas e que não tem um quarto só para você, você vai estar compartilhando esse espaço com outras pessoas. Mas eu vou compartilhar de uma forma que representa para mim, já que eu moro sozinho e que eu tenho esse espaço para mim, né? E que há muito tempo, na verdade, eu já tenho esse espaço para mim, porque quando eu morava com minha mãe, esse espaço já era meu. O meu quarto era o meu quarto, né? Então, durante alguns anos, né, obviamente eu dividi meu quarto com os irmãos, mas no decorrer do tempo cada um conseguiu ter seu quarto. Então, aquele lugar era o meu lugar de refúgio, sabe? O meu lugar de conforto, o meu lugar onde eu podia me abraçar. E até hoje eu acho que o quarto ele tem essa representação para mim. É muito engraçado, porque eu coloco até no lugar de sagrado, assim como eu coloco a minha casa, né? O meu lar. Eu acho que é muito diferente casa de lar, né? O significado que ela tem para nós. Então, para mim, a minha casa é o meu lar, é o meu lugar sagrado e a gente não leva qualquer pessoa para o nosso lugar sagrado. A gente não abre as portas da nossa casa para qualquer pessoa. E principalmente o nosso quarto, é que a gente não abre mesmo para qualquer pessoa. Então, algumas pessoas, elas podem até ter acesso ainda à nossa casa, mas não necessariamente elas terão acesso ao nosso quarto, que é algo mais íntimo, algo mais pessoal, né? Então, só quem nós temos intimidade suficiente, elas vão frequentar esse espaço, ou seja, elas vão frequentar a nossa casa e elas vão frequentar o nosso quarto. E aí, inclusive, é interessante pensar, por exemplo, que o podcast ele nasceu do quarto, ele nasceu no meu quarto, né? Então ele é esse lugar. O podcast é esse lugar de conforto, de refúgio, de acolhimento, onde eu sempre digo, né? É um lugar que é nosso, onde nós podemos ser do nosso jeito, do nosso tamanho, com nossas qualidades e nossos defeitos, porque eu tenho total compreensão que eu sou a junção de tudo isso, né? Que eu não sou feito só de qualidades, e eu também não sou feito só de defeitos, e eu tenho ambas, né? Obviamente os defeitos eu tento evoluir, tento melhorar, e as qualidades eu tento aprimorar cada vez mais, mas isso é o que
me faz um ser único, né? É ter essa complexidade da humanidade dentro de mim e compreender que eu sou feito também de tudo isso, né? E eu acho que o quarto ele é um lugar onde a gente faz os nossos diálogos mais internos, né? Mais íntimos. A gente faz as nossas reflexões e a gente também faz as nossas orações. Então, no meu quarto é o espaço onde eu posso me conectar com Deus, onde eu posso me conectar com o sagrado, né? E por diversas vezes é ali que eu encontro esse conforto para o meu coração, para coisas que eu estou precisando, ou o direcionamento de qual caminho eu devo seguir, quando eu tenho decisões importantes para tomar na minha vida. E é um lugar onde eu estou ali sem filtro, né? Eu me desnudo diante de Deus, né? Eu consigo expor aquilo que está no meu coração e ter essa conversa de intimidade, esse diálogo, né? Porque eu acho que uma oração nada mais é do que isso, é um diálogo, é uma conversa. Então eu consigo ter essas conversas com Deus, assim como eu também consigo ter essas conversas comigo mesmo. Então o espaço físico, né, de um quarto, ele é muito significativo. E é interessante que, assim, dependendo de pessoa para pessoa, ela vai ter o seu lugar preferido na sua casa. E para mim, o meu lugar preferido sempre, de fato, foi o meu quarto, né? Então ele continua sendo até hoje o meu lugar preferido. E é interessante porque a gente vivencia muito das nossas histórias no quarto, porque é onde a gente para quando deita para refletir como foi o nosso dia, para estabelecer as nossas metas, pensar nos nossos sonhos, refletir o que está dando certo e o que é que está dando errado. Então é um lugar simplesmente de conforto. Eu posso estar na seguridade da minha cama, do meu quarto, do meu lar, conectando-me comigo mesmo, né? Fazendo essas auto-reflexões, essas autoanálises. E aí, quando eu penso em quarto, eu lembro muito também da minha infância, né? Que eu gostava de estar no quarto, mas eu acho que o quarto, para mim, naquela época, ele tinha um significado diferente do que ele tem hoje, né? Eu acho que no quarto era um lugar onde eu podia fugir, era onde eu podia me esconder, era onde eu podia correr da realidade, né? E eu consigo, parando para analisar, eu tô até emocionado, sabe? Pensando eu, Wilson, criança, o quanto que muitas vezes naquele lugar foi onde eu me senti com medo, onde eu me senti inseguro, sabe? Onde eu necessitava muitas vezes de acolhimento. E a sensação que eu tenho de agora, né, que veio assim, é como se eu precisasse dizer algo àquela criança, sabe? Aquele Wilson. E eu, adulto, chegando para ele, eu diria que está tudo bem, sabe? Vai dar tudo certo. Você é muito forte. Você é um cara muito guerreiro, muito batalhador, onde lá na frente você vai ter muito orgulho da sua trajetória. Você vai viver de forma plena, você vai viver sem medo, você vai em alguns momentos se sentir fragilizado e tá tudo bem com isso, mas você vai continuar sendo esse cara iluminado que você é, sabe? As pessoas vão se sentir privilegiadas por terem alguém como você ao seu lado. Porque essa luz que existe aí dentro de você, ela vai caminhar com você por toda a sua vida. Então, onde quer que você chegue, você vai levar essa luz com você. Onde quer que você caminhe, você vai ter um pouco disso para deixar na vida das pessoas. E que hoje, né, lá na frente você vai estar se tornando o adulto que você gostaria que tivessem sido para você muitas vezes. Então você vai ser a pessoa que acolhe, você vai ser a pessoa que aconselha, você vai ser a pessoa que abraça, que ama, que distribui afeto, que beija, que cuida tão bem das pessoas que ama, sabe? E você vai ter muito orgulho de si mesmo cada vez que se olhar no espelho, mesmo que você encontre cicatrizes quando olhar para dentro. Apesar de tudo, apesar de todas as coisas, você ainda vai ter muito orgulho de si mesmo. Esse Wilson pequeno, fragilizado, assustado,
vai se tornar um homem gigantesco. E isso é motivo de muito orgulho para você. Eu olho para você e tenho muita, muita, muita felicidade em saber o homem lindo que você está se tornando. Cheio de coisas lindas internamente, forte, que destemido, aventureiro, batalhador e com a áurea que é capaz de iluminar a vida de outras pessoas. Então nunca pense em hipótese alguma perder essa sua essência, perder quem você é, porque o mundo precisa disso. E você está fazendo a diferença exatamente do seu jeitinho. E com certeza Deus está muito orgulhoso de você. Parabéns. E quando a gente para pensar na noite, no conforto do nosso quarto, não tem como não pensar nas memórias, nas lembranças, né? E eu acho que essa é a dificuldade que muitas vezes a gente encontra de seguir com a vida em alguns momentos, dependendo do que aconteceu, né? Porque, por exemplo, eu penso lá atrás, quando a gente muda de casa, por exemplo, né? A gente vai ter que se adaptar a uma nova realidade. Então, aquele espaço de pertencimento que a gente tenha, a gente meio que acaba perdendo, aí vai chegar num ambiente novo. Aí você constrói memórias novas, lembranças novas, recordações novas naquele novo espaço e alguma coisa desanda, não sai como você imaginaria, por exemplo. Posso trazer a questão da realidade do divórcio dos meus pais. Então, você está naquele espaço com lembranças de tudo que vivenciou, está sempre ali encarando diariamente aquele espaço que traz aquelas lembranças, né? Aí depois vem um término de um relacionamento onde vocês costumavam frequentar ou compartilhar aquele espaço. Imagina o quarto do casal, né? O quarto que os dois compartilhavam, né? E eu trago assim porque eu vivenciei isso já adulto também, com términos de relacionamento. Então a parte difícil é quando você olha, obviamente no começo, né? Quando termina o relacionamento, e você olha para aqueles lugares e vê as lembranças do que foi vivenciado, do que foi vivido ali, né? Então é um lugar de memórias, mas obviamente que naquele momento está sendo um lugar de memórias que trazem um pouco de dor, o que eu acredito que seja normal, dentro de uma realidade recente de pós-término. E que lá na frente essas memórias vão se tornando cada vez mais raras até chegar a um ponto que praticamente você nunca nem lembra, né? E que quando lembra não causa mais dor. Ah, do nada veio uma memória, uma lembrança de alguma coisa, enfim. Mas é uma coisa que para você já não tem mais significado, né? É, tipo, você ressignifica aquela lembrança, ela não tá naquele lugar que ela esteve lá atrás. E isso também acontece em relação a momentos que a gente vive com a família, momentos que a gente vive com os amigos, porque aqueles espaços, eles trazem lembranças, eles trazem recordações. E é muito interessante quando eu paro para pensar, por exemplo, o dividir um quarto, dividir uma cama com alguém. Isso muitas vezes é tão mais íntimo do que uma transa, né? Assim como um abraço, né? Às vezes um abraço ele é muito mais íntimo do que uma transa. Então você compartilhar alguns espaços, você compartilhar alguns lugares, você compartilhar a sua casa com algumas pessoas, elas vão ter esse lugar muitas vezes de intimidade, e às vezes essa intimidade ela é tão mais além, ela é tão mais profunda, ela é tão mais verdadeira que uma noite de sexo, né, que uma transa. Então, intimidade realmente é quando a gente se desnuda para o outro, né? A gente se desnuda para o outro não apenas tirando a roupa, a gente quando se tirar a roupa assim, se despe, né? Eu acho que o termo é esse, não me recordo bem no momento. É realmente a gente se desnudando para o outro, a gente aparecendo ali para ele sem filtro e que a gente vai levar essas lembranças do que foi compartilhado, do que foi vivido naqueles espaços, né? E quando a gente para pensar assim, tipo quarto, intimidade, eu sozinho comigo mesmo. Quantas coisas a gente não sonhou, quantas coisas a gente não idealizou, quantas coisas a gente não planejou estando ali sozinho naqueles espaços. Inclusive, quando a gente leva para o lado, eu acho que é mais comum no lado amoroso, mas que a gente pode fazer isso também, né? Para outras pessoas que têm importância, por exemplo, em aniversários, escrever uma carta para alguém,
que você começa a escrever pensando naquela pessoa. Então você escreve o texto sobre ela, pensando nela, inspirado nela, né? E aí me faz pensar, e quantas vezes também a gente não fez isso para alguém que a gente amava, né? De escrever alguma coisa nesse espaço tão íntimo, tão nosso, né? Que muitas vezes nunca nem foram enviadas, né? Quem não tem cartas que nunca foram enviadas na vida, né? E você vai construindo a sua vida naquele espaço, no silêncio do seu quarto. E é onde você pensa os seus sonhos, onde você muitas vezes para acreditar. Às vezes a gente está em espaços tão diferentes, né? Por exemplo, numa sala, numa cozinha, num ambiente que não é a nossa casa. E a gente pensa nos nossos sonhos, mas a gente pensa de uma forma diferente. Quando a gente está naquele espaço que ele passa segurança para a gente, estabilidade, a gente parece que confia mais, que acredita mais. Aqui no meu quarto tudo é possível. É daqui que saem as grandes ideias, é daqui que eu construo o meu futuro, é daqui que eu começo a construir pontes para a minha vida. E é muito interessante que eu consigo pensar o quarto de uma forma tão diferente como eu pensei tantas outras vezes. Eu acho que eu não tinha parado para refletir a dimensão do que o meu quarto ele representa para mim, sabe? Que é um lugar que sempre eu me senti acolhido, sabe? Sempre teve importância e valor para mim. Então, hoje em dia, cada vez mais, né, eu consigo pensar o quarto dessa forma. Porque o quarto é um lugar de intimidade. Um quarto, normalmente, é um lugar onde a gente vive muitas coisas boas, sabe? Trazem lembranças boas, trazem recordações, trazem metas, trazem planos, trazem sonhos. E a gente tem que pensar que muitas vezes o quarto é o lugar da gente também curtir a nossa própria companhia. É um lugar de solidão, vai depender de como você encara. Pode ser solidão, pode ser solitude. Eu, como busco trabalhar a solitude dentro de mim, então nos espaços que eu decido ocupar sozinho, eu não quero enxergar esses espaços como um lugar de solidão. Eu quero enxergar esses espaços como um lugar de solitude, onde eu estou tendo a oportunidade de curtir a minha própria companhia. E isso é muito gostoso. Sabe, você chegar assim, tipo, eu posso me desconectar do mundo, posso não estar pensando no que vão achar, no que vão pensar, no que vão dizer. Eu posso simplesmente estar aqui sem filtros, conversando comigo mesmo e dizendo aquilo que eu preciso dizer. De positivo, obviamente, porque eu vou tentar me incentivar, tentar dizer que as coisas vão dar certo, que vão melhorar, que eu vou conseguir me acolher, me abraçar, eu vou conseguir realizar meus sonhos, porque eu preciso dessa força dentro de mim, né? E isso não é algo que as pessoas vão me dar, isso é algo que eu próprio tenho que me incentivar e construir a partir de mim mesmo. Então tem coisas que a gente não pode colocar na mão do outro, né? E quantas vezes a gente também não parou assim, tipo, eu preciso só curtir a delícia de ouvir uma música que eu gosto muito e a gente se deita, né? Eu não sei vocês, mas, por exemplo, em algumas noites que não é muito comum eu ter insônia, a coisa mais rara do mundo é eu ter insônia, muito pelo contrário, eu tenho muita facilidade para dormir. Graças a Deus que permaneça assim. Mas em algumas noites, às vezes você está num momento turbulento da sua vida, com o pensamento acelerado, com mil coisas, e você não consegue desconectar, sabe? Não consegue dormir, e você fica ali sem conseguir dormir. E eu coloco uma música, normalmente músicas religiosas, sabe? Que vão me tranquilizando o coração, trazendo aquela paz. E eu vou assim me conectando com Deus, me conectando com o sagrado e eu vou ali me desconectando daquilo que está me agitando, que está tirando a minha paz, né? Então é um momento da gente também botar ali uma playlist para relaxar. Às vezes são as músicas mais lentas, mais gostosas, internacionais, que elas, enfim, do gosto de cada um, né? O que é que te faria relaxar, como se fosse um momento de meditação? Então você bota ali algo que te deixe exatamente nesse lugar, exatamente nessa vibe, né? De estou curtindo simplesmente o momento de agora. Estou curtindo a minha companhia, estou curtindo essa fase
essa situação, estou me desconectando do que me acelera, do que me tira do eixo, e a gente consegue ali ir relaxando nesse espaço tão único, tão nosso, que é o nosso quarto. E no nosso quarto a gente tem uma grande oportunidade que muitas vezes a gente não para pensar. Pode se tornar um momento da gente construir o nosso amor próprio. Porque ali você vai ter que se oferecer alguma coisa, é você e seus pensamentos. E aí, quando está esse momento, você e seus pensamentos, o que é que você se oferece? É muito interessante, me veio até na mente agora, né? Que o ano passado, no Dia dos Professores, eu ganhei de uma colega de trabalho um creme para massagear, para passar no corpo, né, na pele, coisa e tal. E esse creme ele se tornou um símbolo de amor próprio para mim, de autocuidado. Por que ele se tornou um símbolo de amor próprio e autocuidado? Porque toda vez que eu estava num momento de necessidade, que eu estou, né, porque até hoje eu faço, eu uso dele para cuidar de mim, sabe? Por exemplo, tive um dia muito estressante. Aí na hora de eu deitar, eu passo creme, faço uma massagem nas pernas, de forma zelosa, despretensiosa, sem pressa, sabe? Digo, vou me oferecer hoje uma massagem, vou me oferecer hoje um autocuidado. Tive um dia muito triste, fiquei muito para baixo, muito abalado, não estou com psicológico legal. O que é que eu faço? Na hora de deitar, passo creme, faço aquela massagem, sabe? É uma forma de dizer, olha, eu estou cuidando de você, sabe? Então, seja um dia muito estressante, seja um dia muito cansativo, seja um dia muito triste, seja também um dia muito alegre. Às vezes eu estou tão bem, eu estou, nossa, hoje eu preciso celebrar que alguma coisa muito importante para mim deu certo. Então vou lá, passo esse creme, faço aquela massagenzinha, né? E me ofereço afeto, me ofereço amor, me ofereço cuidado. E é muito interessante que é sobre isso, né? O que é que você tem se oferecido quando você deita na sua cama? É muito interessante porque sempre aqui no podcast eu vou trazer questionamentos, né? Acho que às vezes as perguntas nos movem muito mais do que as próprias respostas. E a gente tem que se indagar, a gente tem que se perguntar mesmo o que eu faço, por que eu faço, com qual objetivo, qual o propósito de tudo isso. Então, muitas vezes eu não consegui ter um dia positivo, um dia legal. E aí, quando eu me deito na minha cama, é o meu momento, sabe? Eu fico até emocionado, real, tô com os olhos aqui, ó, cheios, porque é a oportunidade que a vida tá me dando de dizer, olha, tira esse tempinho para você, certo? Eu sei que você vai acordar cedo no dia seguinte, eu sei que amanhã as demandas serão as mesmas, os problemas estarão lá lhe esperando para você resolver, para você cuidar. Mas tira esse tempinho, dá essa pausa, se olha, se enxerga. O que é que você tem para oferecer a você hoje? O que é que você precisa oferecer a você hoje? É um abraço, é uma mensagem, é um cuidado, é uma carta. E quantas vezes a gente tem oferecido tanto aos outros e esquecido de oferecer a nós mesmos? E sempre quando eu vejo frases relacionadas nesse sentido, eu busco me cobrar um pouco mais, de me cuidar, sabe? Porque eu sei que eu dou o meu máximo às pessoas. E porque muitas vezes eu não dou esse meu mesmo máximo a mim mesmo. Eu sei que eu cuido das pessoas e por que tantas vezes eu não cuido de mim mesmo? Eu me dou às pessoas e por que tantas vezes eu não me dou a mim mesmo? Eu renuncio pelas pessoas porque tantas vezes eu não me sacrifico um pouco mais por mim mesmo, sabe? Então a gente vai se colocando sempre para depois. Inúmeras vezes isso. Incontáveis. Acho que não cabe na palma das nossas mãos quantas vezes a gente vai se deixando para depois e priorizando o outro. E não é que a gente não vá cuidar do outro, não é que a gente não vá estar presente, zelar,
sabe? Enfim, as pessoas, quando nós amamos, elas importam e a gente faz de coração, né? A gente faz porque a gente quer, porque a gente gosta. E isso é muito lindo. Mas por que não também não fazer para si mesmo, né? Por que não se abraçar, não se acolher, não se amar, não se oferecer tudo aquilo que tantas vezes a gente oferece aos outros? Quando eu penso no quarto, eu penso nesse lugar que eu posso me acolher, que eu posso me abraçar, que muitas vezes está o barulho, principalmente que a gente é professor, né? Trabalha com agitação, agonia, aquela coisa que a gente só quer chegar, sentir paz, tranquilidade, silêncio, se desconectar do mundo, e a gente vai só curtindo a vibe daquele espaço. Porque a gente também precisa se oferecer isso. A gente precisa se conectar com a gente. Então, eu gostaria muito, desejaria muito que você encontrasse no seu quarto esse lugar de acolhimento, de refúgio, de paz, de segurança, de amor, de afeto. Esse lugar que é sagrado. Para mim não tem outra palavra. Sagrado. E é sagrado eu estar lá, é sagrado eu me conectar comigo, é sagrado eu estar com Deus, é sagrado eu me conectar com as pessoas que eu amo nesse espaço, sejam meus familiares, sejam meus amigos, seja no relacionamento amoroso, é sagrado. E o que é sagrado, a gente cuida, zela, preza e não permite que qualquer um chegue e bagunce. Então, que a gente compreenda a sacralidade do nosso quarto, sabe? Esse espaço que é tão nosso, meu, de pertencimento. Como é bom a gente se sentir pertencente. Que a gente encontre assim, né? Nesses espaços, o lugar de um autocuidado, que a gente se olhe no espelho e se ofereça o melhor quando a gente estiver nesses lugares. Que a gente tenha orgulho, que a gente cuide, que a gente zele, que a gente, eu acho que o principal de tudo, seja transparente e honesto com a gente. Sem filtro, sem mentir, sem fingir, sem, sabe, sem nada disso. Só seja você. Só se abrace, só se acolha e use esse lugar como um lugar de refúgio. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Quero agradecer imensamente a sua companhia. Quero pedir que você curta o nosso episódio de hoje, que comente, deixa aí seu comentário, o que é que você achou do episódio de hoje, que compartilhe nas suas redes sociais ou com seus amigos, se você acha que esse episódio vai ajudar alguém de alguma forma. Obrigado pela companhia, abraços e até a próxima.